paz do Senhor. Quero estar aqui cantando um hino ao Senhor nosso Deus, mas de comunhão. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. A paz do Senhor, Nurupu. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Quero cantar o hino 5 da harpa cristã. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo. Perdi onde eu tô cantando. Do céu vem tu selar, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça,
pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Paz, Senhor, Claudinha. Saudades, minha princesa, te amo muito. Saudades também, minha princesa. Paz do Senhor. Aleluias. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Paz do Senhor, Dilson Moraes, Shalom, Melry Fernandes, paz do Senhor, glória a Deus. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Paz do Senhor, pastora Cláudia, Claudinha e pastora Cláudia da Bahia. Paz do Senhor, missionária Marcilene Messias, mulher de Deus, né? A qual Deus tem honrado na terra, cumprido as promessas. Que Deus abençoe. Pastora Cláudia e Claudinha, pessoas que amo muito também. Amém? Que bom falar com vocês. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Amém, missionária Marcilene. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agora eu quero cantar um corinho da harpa, a qual eu iniciei, já quero ir para a palavra que Deus me deu. Esse corinho aqui que eu vou cantar é dentro da palavra que Deus me deu, amados. Viu, Marcilene? Pastora Cláudia, Claudinha, quero falar hoje nessa live sobre amigos. Quero falar sobre a história de Jonatas e Davi. A palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra que eu tenho vivido nesses últimos dias. Sobre Jonatas e Davi. Como é precioso, Senhor Leandra, te amo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu quero falar exatamente sobre este hino. E sobre a palavra, missionária Marcilene, a Leandra, pastora Cláudia, Claudinha. Engraçado que entrou nessa live até agora, acho que falaram comigo, são pessoas que são muito especial para mim. E que sempre foram verdadeiras, que sempre estiveram comigo. Missionária Marcilene, a Leandra, ali de Itapuranga, Goiás. Missionária Marcilene de Primavera do Leste. Uma das pessoas que sempre foram muito fiéis no meio da guerra, no meio da luta, da batalha. Pastora Cláudia,
Claudinha, também da Bahia, pastora Cláudia da Bahia, que estão aí na live. Eu quero falar exatamente sobre amizade, irmãos. Como é precioso para os irmãos viver em união. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas, até vou dizer 99,999%, eu não tenho medo de errar, não tem valorizado a amizade, não tem valorizado a irmandade, não tem valorizado a fidelidade. E muitas pessoas têm sido mortas, massacradas, machucadas e feridas em meio a uma frieza sobre as pessoas que não se atentam para a maldade que já nasce com ela. Porque as pessoas têm, por causa, irmãos, do pecado de Adão e Eva, na desobediência a Deus, logo depois o seu filho Caim, que mata Abel, que era irmão dele. Caim mata Abel, que era irmão. Quando assim foi oferecido oferta ao Senhor, quando assim foi oferecida a Deus uma oferta, Caim podia muito bem ter somente se consertado, porque quando eles dois ofereceram a primeira oferta a Deus, Caim ofereceu a oferta daquilo que ele trabalhava a Deus, e Abel ofereceu a oferta daquilo que ele trabalhava a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel porque ele deu a primícia. Quando Deus viu, porque só ele tem poder para ler a nossa mente, ele viu o que já estava passando na mente de Caim. Ele disse: Caim, se atente para aquilo que está passando na sua mente, porque sou eu, Deus, que já vi. Ele alertou a Caim para que Caim não praticasse o mal, que estava planejando contra o irmão. Mas a Caim poderia apenas ter missionária Marcilene, a Leandra, a pastora Cláudia, Claudinha, a Noruto, Caim podia ter dado ouvido para o aviso que Deus deu para ele e evitado o mal maior, evitado matar o irmão, derramar o sangue do irmão com tanta maldade naquela terra. Muitos estão assim como Caim nos últimos dias, frio, com mal dentro do coração, matando os outros irmãos com atitudes, com falsidade, com palavras, sem nem se atentarem para o mal que estão fazendo e para Deus vendo, olhando e desaprovando as suas atitudes. Atitudes malignas, irmão Dilson Moraes, que tem ferido, machucado, feito com que as pessoas decepcionassem. Muitas das pessoas se afastam até da presença de Deus por isso, mas Deus não tem culpa do mal do ser humano, porque a Bíblia vai falar que ele até se arrependeu de ter feito a humanidade, o homem, na época de Noé. Caim podia ter apenas se corrigido, dado o melhor, a primícia para o Senhor na sua próxima oferta, mas ele preferiu matar o irmão. Olha o que Ardilson escreveu. Porventura, se procederes bem, aí foi o que o Senhor falou para Caim. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Gênesis 4. Caim ofereceu fogo estranho. Caim ofereceu aquilo que não era primícia a Deus, irmãos, e não agradou a Deus. Quando ele viu que não tinha agradado a Deus, mas que o irmão dele, dando as primícias, o primeiro, com amor a Deus, ele irou-se, como diz em Gênesis 4, que o irmão Dilson, não sei se é pastor, né? Irmão Dilson falou aí, Moraes, confirmou na palavra qual eu estou dizendo aqui, trazendo nesta tarde, para confirmar, para falar em questão de amizade, em questão de fidelidade, em questão de andar juntos, em questão de amar, de cuidar, de zelar, irmãos, em questão de pegar nas mãos e amar com amor incondicional, porque o que Deus tem comigo, Ele tem com você. A inveja, ela mata, ela corrói, ela destrói, ela seca, ela consome. E ela traz a morte, ela traz divisão e ela traz destruição.
Esse hino da harpa vai dizer: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Que bom seria se fosse assim, amados. Mas 99,9% das pessoas têm sido como Caim, têm sido como Saul, o pai de Jonatas. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração, de novo, foi sobre Jonatas e Davi. A amizade de Jonatas e Davi. Paz do Senhor, Letícia. Paz do Senhor, Tiane. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta live foi a amizade de Jonatas e Davi. Irmãos, que bom é que os irmãos vivam em união, que a gente ame, que a gente cuide, que a gente zele, que a gente seja fiel um com o outro, que a gente tenha comunhão. Mas infelizmente nós estamos vendo 99,9999% pessoas como Saul, que na hora que Davi estava cantando para ele, para os demônios sair dele por causa das maldades que ele estava fazendo, porque ele havia desobedecido a Deus, Davi ainda ia lá tocar harpa para os demônios sair dele, porque os demônios estavam deixando ele louco por causa do pecado que ele estava cometendo contra Deus. Ele tocava para ele se acalmar, os demônios saíam. Ele ainda atentou matar a Davi, lançando flechas contra Davi, enquanto Davi cantava para ele se acalmar. Quantos que estão fazendo como Saul? Quantos que estão como Caim? Deus viu o mal em Caim, nos pensamentos de Caim, ele tentando matar seu irmão, porque a oferta que Abel havia dado era primícia para Deus, e Deus se agradou e as de Caim, que foi fogo estranho, como diz o irmão, como foi fogo estranho, o Senhor não recebeu, não foi as primícias. O Senhor viu que estava na mente dele fazer o mal, matar o irmão, e o Senhor ainda avisou. O Senhor hoje nesta live está me avisando, te avisando. Não intente fazer o mal contra o teu irmão, como você tem se atentado, porque eu sou Deus que conheço o teu coração, a tua alma e o teu espírito. O Senhor está avisando para mim e para você: não faça o mal, não se intente fazer o mal, porque eu conheço o teu coração, conheço os teus pensamentos. Ai daqueles irmãos que fazem o mal para quem procura agradar a Deus, para quem procura andar com Deus, para quem anda e olha, que nem para quem vive fora da presença de Deus. O Senhor não quer que eu e você façamos o mal, muito pelo contrário, o Senhor quer que eu e você sejamos testemunhas de vida, de princípios, para que as pessoas vejam Ele na minha e na sua vida, e que eu e você cuidemos, amemos, zelemos, até perdoamos, porque não é fácil perdoar quem faz o mal para nós. Ah, como é triste descobrir uma falsidade, como é triste descobrir que alguém está tentando te matar, como o Caim tentou matar Abel. Abel em nenhum momento deve ter se desconfiado, porque era o seu próprio irmão, ele tinha o seu próprio sangue. Quando ele chamou ele para ir até o campo, ele jamais iria imaginar que o seu irmão iria matar ele. Quantos que estão assim, chamando o irmão para ir ao campo para matar? Abel podia não ter visto, mas Deus estava vendo. O Senhor avisou para ele: não faça o mal que você está tentando fazer, porque recairá sobre ti. Mesmo assim ele mata o irmão. Quantos que tem matado seu irmão? Com faca, com bala, com palavra, com atitudes, com falsidade. Nós não podemos ser como Caim, nós não podemos ser como Saul.
Nós temos que ser como Jonathan, irmãos, que mesmo correndo o risco ia perder mesmo, porque por descendência, por hereditariedade, por árvore genealógica, o trono era de Jonathan. O trono era de Jonatas. Jonatas iria herdar o trono do seu pai, mas Deus escolheu a Davi para ser rei depois que Saul morresse. Jonatas, que era porque está morto, filho de Saul, fica amigo quando ele conhece Davi. Está aqui, onde está? Que palavra missionária? Está em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 18, perdoa. 1 Samuel, capítulo 18, amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. É assim que nós temos que amar os nossos amigos, irmãos. Não é armar cilada enquanto ele está cantando, cuidando, zelando de você, te ajudando, você jogar uma flecha contra ele para matar. Enquanto ele está desapercebido te ajudando. Não é quando ele for para o campo com você tentar matá-lo como Caim fez com Abel, seu irmão. E Jonatas amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, Davi. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia, que era um ato profético, porque Deus já havia escolhido Davi como Saul, como rei. Deus já tinha mandado Samuel ungir Davi lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, porque o Senhor olhou nele e disse: ele cuida das ovelhas de seu pai, desta forma ele vai cuidar dos meus filhos também, que serão ovelhas na minha casa. Ele já havia consagrado ele lá. E aqui começava um processo onde Davi seria futuramente rei do povo de Israel. Aqui há um ato profético da parte do filho do rei. Despojou-se Jonatas da capa que vestia. A capa simbolizava poder e autoridade. Jonatas estava entregando o que seria na frente dele, o poder e a autoridade, ao seu amigo que ele tanto amava. Ele amou tanto Davi e ele obedecia a Deus e ele entendia os projetos de Deus, porque Deus havia escolhido para ele ficar, Rabaçu Davi ser rei, que ele não se importou de perder uma posição social. Esse verdadeiramente também tinha o coração de Deus, Jonatas. Porque ele não estava preocupado com a posição social que ele ia perder como filho do rei, como príncipe. Ele não estava preocupado com a posição social. O nível que ele ia estar, ele não preocupava se ele estava se perdendo, porque se era a vontade de Deus que Davi fosse rei. Linda, Claudinha, a amizade deles dois. Linda, tão linda e tão profunda que às vezes algumas pessoas não percebem. Foi tão profunda, foi tão fiel e foi tão linda a amizade de Jonatas com Davi, que Jonatas nem se importou se estava perdendo a posição social de rei. Mas muitos desses últimos dias não tem sido assim. Têm sido miseráveis, falsos, malignos, ruins, maus de coração. As pessoas que os ajudam, eles não entendem enfiar a espada nas costas, em jogar lança com falsidade quando estão sendo ajudados. Mas o Senhor, minha amiga Aline, a Bíblia vai dizer que Jonatas, capítulo 18, versículo 4, Jonatas despojou da capa que vestia e a deu a Davi. Ele não se importou. A capa de Jonatas simbolizava o poder, a autoridade que ele tinha do pai, o príncipe, porque ele era príncipe. Ele usava uma capa porque ele era príncipe. E ali era um ato profético de um amigo a um amigo que amava com fidelidade. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.
Aline. E juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Mas as pessoas não têm sido assim. As pessoas têm sido como Saul. As pessoas têm sido como Caim, que matou Abel. Mesmo Deus avisando. Deus está te avisando nesta tarde. Não seja infiel aos teus amigos, não seja falso, não seja maldoso, não queira a desgraça do teu irmão, do teu amigo, da tua amiga. Quantas pessoas estão feridas e machucadas nos últimos dias, não acreditando mais na fidelidade, na amizade, no amor e nem no carinho, por causa de algumas pessoas. 99,9999% pessoas têm sido como Saul e têm sido como Caim. Saul que tentou matar Davi enquanto tocava a harpa para que ele fosse liberto, para que ele dormisse descansado. Caim que matou o irmão com inveja. Simplesmente Caim poderia ter dado ouvido à voz de Deus e mudado a sua oferta, dado as primícias, o melhor a Deus, e Deus se agradaria dele. Ele não seria amaldiçoado por eternidade, para o resto da sua vida, se ele ouvisse a Deus quando ele falou: eu sei dos teus pensamentos, Caim. Eu vi a tua face se fechar diante do teu irmão, porque eu recebi a oferta dele. Por que você somente não se conserta? Deixa de fazer o mal às outras pessoas, de querer ver as pessoas destruídas. As pessoas com a casa, com o lar, com a família destruída, as pessoas perderem emprego, as pessoas perderem as amizades por causa da fofoca, das conversas que tu faz, das inimizades, das facções e divisões que você provoca por causa da tua língua. Tem gente que só se preocupa com a posição social, com isso aqui, é o que vale para ela. Por causa de um dinheiro, ela é capaz de passar por cima de qualquer amizade e ser infiel com qualquer pessoa, até mesmo dentro de um relacionamento. Glória a Deus, Aline. Glória a Deus. Paz do Senhor, Adriana. Jonatas era tão fiel que a amizade linda e fiel era de Jonatas para com Davi. Jonatas tinha muita coisa a perder, Aline. A posição social dele era filho do rei. A capa que ele tinha nas suas costas era de príncipe, era da autoridade. A capa simbolizava a autoridade do pai que ele tinha sobre ele. Como príncipe, ele herdaria o trono do seu pai. Mas Davi foi escolhido por Deus, ainda cuidando das ovelhas, lá no pasto, quando ninguém dava nada por ele. E Jonatas entendeu isso. Jonatas disse, provavelmente, porque a Bíblia não vai falar que ele disse, mas ele deve ter pensado e disse: eu herdaria o trono do meu pai, a posição social de rei seria meu. Eu estaria no trono, mas só que Deus escolheu a Davi. É a vontade de Deus que tem que prevalecer e não a minha. Teve um coração humilde, amoroso, fiel, de fidelidade para com Davi, na sua amizade, no seu amor. Porque a Bíblia vai dizer que Jonatas protegia todo o tempo Davi, até contra o próprio pai dele, que estava intentando o mal, fazendo o que era errado. Jonatas não concordou, não contribuiu com o errado, porque estava errado diante de Deus. E ele era fiel a Jonatas, ele amou a Jonatas com a sua alma. Até mesmo não se importando de perder a posição social, que nós nos preocupamos às vezes diante das outras pessoas. Ele entrega, no versículo 4, a capa era um ato profético já, ele estava entregando a autoridade que havia de posição social de ser rei a Davi, como também a armadura, que era de guerreiro, porque se formos olharmos, Davi, ele foi guerreiro, ele guerreava, ele tomava posse de todas as terras para Israel que Deus mandava. Ele entregou a espada, que era a arma.
Ele entregou o arco e ele entregou o cinto. Cinto, eu vi uma matéria agora esses dias de uma ministração que o cinto simboliza a segurança para as calças não cair. O cinto é a segurança para a calça não cair. Jonatas estava dando o que segurava suas próprias calças, suas vestes de príncipe, de rei, de filho de rei que seria rei, ao seu amigo Davi. Ele estava dando segurança, cobertura como amigo para ele. Ah, mas muitos, Aline, nesses últimos dias têm matado, têm traído, tem sido falso. É uma coisa na frente e pelas costas é outro. Às vezes você tem matado. Caim matou Abel, seu próprio irmão, com uma enxada, dando enxadada nele. Tem gente que tem usado a língua. Fofoqueiro, falso, mentiroso. Tem muita gente que não vai entrar na porta do céu por causa da sua língua, porque tu é fofoqueiro. Você tem matado pessoas, você tem levado o que não é da tua conta, você tem destruído lares, casa, famílias e amizades com a tua língua. Fofoqueiro, linguarudo, você não vai entrar na porta do céu se você não se arrepender. Foi só porque eu fiquei sabendo, foi só porque você me falaram, foi porque me falaram. Você está levando o que você não devia levar, você está ferindo o que você não devia ferir, você está tocando em quem você não devia tocar, você está fazendo o que você não devia fazer. Hoje nesta live Deus me avisa e te avisa sobre ser falso, sobre ser linguarudo, fofoqueiro, sobre ferir as pessoas, machucar. Tem pessoas que não querem saber de estar perto de ninguém, não acreditam nas pessoas por causa do que os outros fizeram com elas. Deus deixou um exemplo de amizade para mim e para você na Bíblia. É tão linda a amizade de Jonatas, que ele abre mão da sua própria posição social. E quantos dentro do trabalho tem matado, a lavaço só para crescer, subir de posição social. Você provoca a miséria na vida do outro. Você leva facção, divisão, fofoca para ver um brigar com o outro, para ver o seu patrão mandar o outro embora, para subir de posição social. Aleluia, Aline. Deus está vendo, assim como viu Caim matar Abel. Caim, eu estou vendo o que está nos teus pensamentos, Caim. Se atente. Mas ele não se atentou. Já estava determinado de mal dentro do coração dele, porque o homem sem Cristo, ele é mau. O seu caráter não foi transformado, você não teve um encontro com Cristo. E quem nunca teve é dia de ter um encontro com Cristo, o seu caráter ser transformado. Porque se você não é fiel nem leal às tuas amizades, é porque você não tem o caráter de Cristo. Se você não ama o seu amigo com um amor incondicional, é porque você não tem o caráter de Cristo. Recalabaçu. Mesmo assim, Caim matou Abel. Deus viu e perguntou para ele, ele foi falar para Deus, ainda é ousado. Por acaso sou eu Deus guarda do meu irmão? Ele esqueceu que Deus vê todas as coisas. E Deus está vendo o que você está fazendo. E o que você é. As maldades que você tem praticado na vida dos outros, com a vida dos outros, para com os outros, irmãos. Que tristeza. Que maldade. O Senhor disse, Caim, o sangue do teu irmão me clama do chão, da terra. Tu serás amaldiçoado por toda a tua vida. Colocarei um selo de maldade, de morte, na tua testa e nas tuas mãos por causa do sangue do teu irmão. E de repente você está selado com o sangue de alguém na tua testa e nas tuas mãos e nunca se apercebeu. Ele tentou fugir da maldição de Deus, mas não teve jeito, porque Deus é Deus. Ele disse, alguma pessoa me matará e eu não viverei. O Senhor disse, pois quem te matar, Caim, será vingado 7 vezes mais a sua família. Porque Deus é Deus. Agora, Jonatas não. Amou de tal forma o seu amigo que até entregou a posição social que ele tinha. Porque Deus queria levantar Davi, que era seu amigo, como rei. E ele entendeu
a vontade de Deus. Jonatas, amigo de Davi, entendeu a vontade, seu Elias, de Deus na vida do amigo dele. Quantas pessoas que são falsas, miseráveis, maus, ruins, que fazem maldade para os seus amigos. Paz do Senhor, seu Elias, boa tarde. Olha, o amor de Jonatas para com Davi, a amizade dele, ele foi tão fiel que ele guardava. O pai dele não conseguia matar ele, primeiro porque Deus estava guardando, e Jonatas avisava quando o pai dele ia atrás Saul para matar Davi. O coração de Jonatas era tão o coração de Deus, porque não era só Davi. Então aqui Deus me traz neste momento ministrando a palavra de Deus, que não era só Davi que tinha um coração como o coração de Deus, não. Jonatas também tinha. Jonatas também tinha, porque Jonatas abriu mão da sua posição social de filho do rei. Ele era príncipe, era por isso que ele tinha a capa. Era o poder e a autoridade. Ele deu o cinto dele para Davi. O cinto segurava as calças, a roupa, apertava para a roupa não cair. Trazendo para o dia de hoje, segura as calças, simboliza segurança. Ele foi um ato profético aqui na palavra de Deus quando ele entrega. Versículo 4, despojou Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura. Era um ato profético aqui, que Deus daria tudo que era de Jonatas como filho de Saul. Ele como herdeiro, ele herdaria o trono de rei. Ele entregou para seu amigo, aqui já era um ato profético. Versículo 5, para nós encerrarmos essa palavra. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de exército, e era ele bem quisto de todo o povo, até os próprios servos de Saul. Mas quando Saul viu numa das batalhas que Davi ganha para Saul, para o reinado dele, trazendo cidades, entregando nas mãos dele, e as mulheres começam a cantar que Saul havia matado milhares, mas que Davi havia matado milhares de milhares. Ele fica com inveja, irado, com raiva, e tenta matar a Davi. A amizade dele havia acabado. Tem muita gente que é assim. Quando você vê seu irmão crescer, prosperar, ter um carro, uma casa, ter uma família, você fica com inveja. Em vez de você lutar, buscar, você quer aquilo que é dele e tenta fazer o mal a outra pessoa. Assim como Caim tentou fazer o mal para o seu irmão matando, em vez de se consertar e dar as primícias para Deus. Deus avisou para Caim: eu sei do que está passando na tua mente. Não é só você fazer aquilo que é certo, Caim, e que é correto, e eu vou aceitar a tua oferta. Não. Mesmo Deus avisando, ele mata o seu irmão. 99,99999% das pessoas estão assim hoje. Mas traz suas amizades, a sua família, a sua casa. Traição, maldade, machuca as pessoas com palavras, fere, com atitudes, faz de tudo para ver a queda do outro dentro do trabalho, em meio às igrejas, em meio a empresas, em meio às famílias. O que o Senhor queria é que esse hino da harpa fizesse efeito na minha e na sua vida, que eu e você fosse como Jonatas e não como Caim, destruindo a vida uns dos outros. A paz do Senhor, missionária Leila. Saudade. Pessoas importantíssimas da Bahia conosco hoje na live, que eu amo muito. Te amo muito, Leila. Pessoas importantes na minha vida, pessoas que onde eu passei aí, foram pessoas que me acolheram nas suas casas. Pastora Cláudia, Claudinha, Leila, Avelino. Pessoas importantes na minha vida. Que amizades são essas, irmãos, nos dias de hoje? Que a gente, Leila, não pode nem confiar. Que a gente tem que ter medo, tem que ter cuidado. Às vezes não pode nem deixar entrar na nossa casa.
Meu desejo é muito, Leila. Jonatas mesmo, ele ia perder a posição social dele, irmãos. Torno a repetir, Jonatas, a capa de Jonatas que ele deu para Davi é porque simbolizava autoridade e poder, que ele era filho do rei, filho de Saul. Nem com a posição social, Leila, que Jonatas ia perder, porque Jonatas sabia do que Deus ia fazer. Jonatas sabia que Deus ia entregar o trono do pai dele, quando o pai dele morresse, para Davi. Mesmo ele sabendo, ele não se levantou contra Davi. Ele amou Davi como a sua alma. Ele não se importou em perder uma posição social. Quem tem o coração de Deus não está se preocupando com posição social, não, irmãos. Porque Calabaçu, quando desce diante de Deus, Deus dá o melhor na face da terra. Davi foi tão fiel e leal à sua amizade com Jonatas, que depois que ele pega o trono e se torna rei, e Saul morre por causa do seu pecado, da sua maldade, da sua traição, da sua idolatria, Davi se torna rei, mas a descendência de Saul é morta, mas fica um. Davi manda procurar lealdade, verdade na amizade, lealdade, caráter de Cristo. Se você é falso com seu amigo, com a sua amiga, se você trai teu marido, a tua esposa, você é falso com os teus amigos, você não é leal, você não tem o caráter de Cristo. Quantos que não querem saber mais de amizades? Quantos que não querem saber mais? Às vezes eu vou ter que falar, meu Deus, nem de estar dentro de uma igreja por causa das falsidades, das maldades, das deslealdades. Tá errado? Tá, porque nós temos que olhar para Cristo, mas nem todo mundo tem uma estrutura para suportar a deslealdade, a maldade. Só que essas pessoas também que se afastam da casa e da presença do Senhor por causa disso, vão perder a sua salvação, porque se deixarem de ser fiel a Deus por causa disso, de andar com Cristo, vai perder a salvação. Mas eu e você temos que ter um caráter de Cristo. Jonatas também tinha o coração de Cristo. Sabe por quê? Porque ele não se importou com a posição social que ele ia perder, guardando a vida de Davi, que estava correndo risco, seu amigo, e ele perderia a posição social que ele ia ter como rei para Davi. Mesmo assim, ele foi leal com Davi, mesmo perdendo a posição social que seria de rei, como filho do rei. Mas Deus havia dado esse direito a Davi. A escolha de Deus foi Davi. E Jonatas entendeu isso. É o coração de Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Mas quantos não vivem mais isso? Quantos têm machucado as pessoas sem nem sequer pensar? Ferido, machucado, levado conversa, fofoca, destruição, mentiras, divisão, facção, destruição. Quantos que têm ferido as pessoas, machucados, sido desleais?
99,999 das pessoas têm sido infiéis, falsos, fofoqueiros, facciosos, maldosos. A amizade de Jonatas e Davi é um exemplo tremendo para mim e para você. Quem tem o caráter de Cristo é como Jonatas com Davi, como Davi com Jonatas, porque Davi vai à procura depois de estar no trono de Deus, porque ele fez uma promessa. Jonatas, quando não se preocupou, porque estava perdendo a posição social, entendendo o projeto de Deus para Davi, que o seu lugar estaria nas mãos de Davi, e Davi, que seria ele, disse: só te peço uma coisa, amigo, que você me jure. E ele: o que, Jonatas? Que você não deixe a minha descendência perecer. E ele jurou e ele cumpriu, porque ele foi atrás de um descendente de Jonatas, porque toda a descendência de Saul havia morrido, mas ele queria ver se ainda existia alguém para ele cumprir com a palavra que ele tinha dado ao seu amigo. Amigo é preciosidade. Amigo é preciosidade. Quando é o contrário, ficamos feridos, machucados, destruídos, e precisamos pegar na mão de Deus para nos colocarmos de pé e fazer aquilo que Deus tem para nós fazer dentro da sua casa, da sua obra, em meio a pregar o evangelho do amor que liberta, cura, sara e transforma. Mas ele, Aline, cumpriu com a palavra, foi atrás, disseram: existe sim um descendente de Jonatas, um aleijado, um das pernas, dos pés quebrado por acidente. Ele foi atrás, encontrou, trouxe o filho de Jonatas para sentar na mesa, entregou tudo o que era dele de direito, trouxe ele para sua mesa. É tão difícil isso hoje, Aline, que tem se tornado uma gravidade. Temos que guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e sermos fiéis, ainda que são infiéis conosco. Amarmos, ainda que não nos amem. Entendermos o projeto de Deus na vida dos nossos irmãos. Porque às vezes os projetos que Deus tem na vida dos nossos irmãos, se ele canta um hino, através do hino que ele canta, Deus nos cura. Deus nos cura. Através de um hino que o meu irmão canta, Deus nos cura. Eu tenho que entender essa grandeza do que Deus tem na vida do meu irmão, em vez de ficar com inveja dele e querer ver a sua queda. Amém, Aline. Se ele prega uma palavra, eu, através da vida dele, Deus na vida dele, eu sou curado, liberto. Grandezas Deus pode fazer e faz através da vida do meu irmão, na minha, na sua vida, porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Para o Senhor, Leite. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressamos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. É assim, Leandra. É assim que o Senhor quer que nós sejamos uns com os outros. Foi essa lição que ele deixou na Bíblia para mim e para você. Eu vou terminar essa live agora. E não vou nem orar, porque eu já fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse nesta tarde. E eu deixo essa palavra. Eu quero salvar esta live e jogar ela no YouTube. Porque é a palavra que Deus colocou no meu coração e que o Senhor falou comigo e com você nessa tarde. Que a paz de Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque quem tem paz de Cristo pode dar paz. Quem não tem paz de Cristo não pode dar paz. Larga de ser falso.
Seja verdadeiro. Busque ter paz. Porque quem tem a paz de Cristo, tem o caráter de Cristo, tem Cristo na sua vida e tem paz com Cristo. Então pode dar paz. Então a paz do Senhor para vocês. Fica com Deus. Aleluias.